Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é... Queridos amigos, sejam bem-vindos para que juntos possamos nos aproximar de Deus através da sua palavra. Queremos, pelo exercício da Lexio Divina, a leitura orante da Bíblia, nos preparar para a liturgia deste domingo, 29º domingo do tempo comum. Estamos na metade, um pouco mais da metade do mês de outubro, já nos encaminhando para a finalização do tempo comum. Ali pelo final de novembro, daqui a 4, 5 semanas, iniciamos o Advento, novo ano litúrgico, novo tempo litúrgico, para que a gente comece com muita alegria nos preparando para o nascimento do Senhor. Por isso prestemos atenção, o tempo comum é um tempo litúrgico que vai nos conduzir através da meditação dos textos do Evangelho, da vida comum de Jesus, sua pregação, sua mensagem, suas parábolas. E faz parte da pregação de Jesus falar sobre as realidades finais da vida, as realidades finais do mundo. Portanto, nestes últimos domingos do tempo comum, a liturgia vai nos remeter um pouco mais aos temas do fim dos tempos, do juízo final. Então, fiquemos atentos para que também no final do tempo comum pensemos sobre o final de nossa vida, o final de nossa história neste mundo, sabendo que a nossa vida depois continua plenamente com o Senhor. Então, atentos para os temas da liturgia desses próximos domingos, que vão nos falar sobre as realidades finais da vida do ser humano nesse mundo. Nós conhecemos na doutrina católica esses temas como o tema dos novíssimos. O que são os novíssimos? São essas reflexões acerca da morte, da vida eterna, do céu, do inferno, do purgatório. Então, esses temas finais da vida terrestre nós conhecemos como os novíssimos e devemos sim pensar e rezar sobre essas realidades. Juntos passemos ao primeiro passo do nosso exercício, a leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina, e enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse, e Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim suas mãos não se fatigaram até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura muito bonita e significativa, falando do poder da oração de Moisés. Cuidemos nessa leitura com algumas palavras e expressões. O próprio nome do livro, Êxodo, nós ouvimos esse nome bastante, mas vale o nosso cuidado. Depois, amalecitas, que é um povo, um povoado. É o nome do líder deles, Amaleque, que também aparece nessa leitura, com C mudo. Então a gente termina no seco a palavra, Amaleque. Depois, Rafidim, nome de uma cidade também, de um lugarejo. Josué, Arão, tem 2 As no começo, então a gente duplica o A, a pronúncia dele. Hur, que aqui é o nome de uma pessoa,
mas em outros trechos da Bíblia aparece como o nome de um lugar também, né? Mas aqui é o nome de uma pessoa, Ur. E ao final da leitura, duas expressões importantes: não se fatigaram. Cuidado, porque a gente corre o risco de, na pronúncia, dizer fadigaram, mas não é fadiga, é fatiga, com T. Então é fatigaram, e depois a expressão até ao pôr do sol. Prestemos bem atenção nessa leitura com os pontos finais, as vírgulas, para a gente poder fazer uma leitura assim com as entonações corretas e fazer uma boa proclamação. Então vale a pena a gente treiná-la bastante, porque ela tem bastante vírgulas que devem ser observadas. O salmo dessa liturgia, Salmo 120. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh, não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor te guardará de todo mal, Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada, Ele te guarda desde agora e para sempre. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Um salmo muito significativo, bonito, falando da proteção de Deus sobre aqueles que o temem. Na primeira estrofe precisamos ter o cuidado, porque há uma pergunta e há uma exclamação. Então a gente faz a entonação. Eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? E aí depois vem a exclamação. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Então a gente precisa observar bem, especialmente quando se canta o salmo inteiro, também na melodia cantada a gente precisa fazer a entonação da pergunta. Então vamos ensaiar bem esse salmo para a gente fazê-lo corretamente. E depois, na segunda estrofe, tem uma expressão interessante que não costuma haver na leitura ou no salmo. Oh, não, ele não dorme nem cochila. Então a gente separa bem as palavras, porque elas estão separadas por pontos, né? Pontos de exclamação. Então a gente faz também essas entonações. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino,
eu te peço com insistência, proclama a palavra, insiste oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. Palavra do Senhor, graças a Deus. A leitura muito bonita também de São Paulo a Timóteo, que fala sobre o poder da palavra. Cuidemos aqui com algumas expressões. Logo no começo da leitura diz assim: aprendeste e aceitaste. E aí depois repete de novo o aprendeste. Então cuidado para a gente não colocar o S no final dessas palavras, porque ali na leitura assim não tem, porque está se referindo a uma pessoa só. Então por isso que são palavras no singular. E ao final a própria leitura diz: eu te peço com insistência. Então a frase que segue a gente precisa dar uma ênfase um pouquinho maior, porque assim a leitura está falando, ali São Paulo falando a Timóteo, proclama a palavra, a gente faz uma pausa porque tem vírgula, insiste oportuna ou importunamente, então uma palavra que a gente quase não usa, então cuidemos, aí a gente faz uma pausa de novo porque tem vírgula, a gente dá aquela pausa da respiração, argumenta, pausa, repreende, pausa, aconselha, pausa, com toda a paciência e doutrina. Então a vírgula a gente faz uma pausa para depois continuar a frase. Então cuidemos bem nessa leitura, porque assim a gente consegue mergulhar melhor na mensagem bíblica e proclamá-la com autoridade. Aqui também a gente precisa cuidar um pouquinho, porque não é uma interpretação teatral da leitura. Então cuidado para a gente não ir para aquele lado que é um lado perigoso, né? Que é mais uma interpretação muito forçada ou teatral da leitura. Não é isso também, mas é proclamar bem cada expressão, observar bem o gênero literário da leitura, aquilo que a leitura está falando, está querendo transmitir, para que a gente, com muita sabedoria, bom senso e discernimento, consiga fazer uma boa proclamação da leitura. E depois o Evangelho desse domingo, do capítulo 18 de São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-lo esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma liturgia muito bonita desse 29º domingo do tempo comum, como falei para vocês no começo. Aqui Jesus falando, quando o Filho do Homem voltar, lá no final dos tempos, será que vai encontrar fé sobre a terra? Então aqui um tema que se refere ao final do tempo litúrgico, ao final da nossa vida, ao final da história de todo mundo, né? Da história do universo. E aqui, além de falar sobre o final de ciclos na nossa vida, e Jesus diz que a gente precisa terminar bem os nossos ciclos na vida, e aqui a gente medita como que nós estamos finalizando os projetos, as ações, aquilo que a gente se propõe na vida de comunidade. Termina o tempo de uma coordenação pastoral. Será que nós terminamos bem, encerramos bem o nosso serviço? Então fica aí a meditação para esse domingo. E além disso, Jesus ele fala qual a receita para a gente concluir bem os nossos projetos. Qual a receita
para que a gente cada dia viva tão bem que lá no final a gente consiga olhar para trás e dizer, de fato valeu a pena, acho que cumpri bem o meu papel. Qual que é a receita? E Jesus, na verdade a liturgia toda desse domingo nos apresenta a receita como sendo a oração. Fazer tudo no clima da oração, fazer tudo estando em constante, permanecendo em constante oração. A liturgia, portanto, nos faz meditar acerca de como estamos intensificando ou vivendo a nossa vida de oração. Moisés, enquanto permanecia com as mãos elevadas, garantia a vitória. São Paulo, pedindo a Timóteo, seja firme. Lembra que a escritura que tu aprendeste, você precisa ensinar para os outros. E Jesus dizendo, olha, o juiz que nem teme a Deus fez o que devia fazer por causa da insistência. E nós devemos aprender com esse juiz injusto, que mesmo sendo injusto, realizou aquilo que a viúva pediu. Deus, o mais justo de todo juiz, ele sim também será fiel naquilo que ele promete e naquilo que nós pedimos. E nós devemos aprender do juiz injusto a ser fiel ao justo juiz, o nosso Pai que está no céu. E como é que a gente é fiel? Primeiro, levando a sério nossa vida de oração. Rezemos, queridos amigos, para que ao final desse ano litúrgico nós possamos terminar bem a nossa jornada, a nossa caminhada litúrgica e com muita fé, com mais intensidade ainda, viver o próximo ano litúrgico. No Advento, nós começamos o novo ano litúrgico onde nós nos dedicamos à reflexão do Evangelho de São Mateus. Então agora, até o final desse ano litúrgico, até o final de novembro, vivemos o ano C, foco no Evangelho de Lucas. A partir do Advento, a gente começa um novo ano, o ano A, com reflexão e foco no Evangelho de São Mateus. Vamos juntos rezar, pedir a intercessão de Nosso Senhor para cada um de nós, para que a gente seja firme em nossa vida de oração. Sugiro que durante a semana você escolha uma oração que você goste, para que juntos nós possamos rezar com mais fé ainda. Escolha uma oração da sua preferência e reze bem devagar essa oração durante a semana, durante um momento que você escolher. Pense, medite sobre essa oração, porque às vezes a gente corre o risco de rezar as orações decoradas muito rápido e a gente não tem muita consciência do que a gente está pronunciando, do que estamos falando. Essa semana, em uma celebração, nós rezamos aqui na paróquia a dezena vocacional antes de toda a missa, de toda a celebração litúrgica, e eu percebi que as crianças rezavam bem rápido a Ave Maria e os idosos rezavam um pouquinho mais devagar, então ficava descompassado, ficava um pouco perdido assim. E aí eu fiquei pensando, a gente teria que rezar todo mundo no mesmo ritmo, para que a gente não reze só nos ouvindo, mas reze em voz alta, ouvindo os outros rezarem também, que a gente reze junto com a comunidade. Então é importante ouvir o outro na hora da oração. E muito mais, para que todo mundo ouça a Deus durante a oração, Então, reze com consciência, sabendo o que está sendo rezado. Por isso eu convido para que aqui no nosso exercício a gente reze juntos uma oração que é curtinha e que a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção no que estamos rezando, que é o Glória ao Pai. Então vamos juntos rezar com calma, com tranquilidade, estando conscientes desta oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. E como contemplação, que nós possamos olhar o mundo com os olhos de Deus, a nossa vida com os olhos de Jesus, e nos perguntar como estamos rezando, como estamos praticando a oração que a gente reza com os lábios, ou que a gente pensa, que a gente medita com o nosso coração, com a nossa mente. Que nós possamos então assumir esse gesto de durante a semana pensar e meditar um pouquinho mais alguma oração que nós gostamos e que nós rezamos no nosso dia a dia. E assim
teremos mais consciência, teremos mais autoridade e poder sobre as palavras que pronunciamos em nossa oração. Com muita fé, queridos amigos, celebremos esse 29º domingo do tempo comum.